Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com Alexandre Broglio. Ele é o ministro responsável pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aqui na capital e na região metropolitana de Salvador. Ministro, obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando o que é a Igreja Messiânica. É uma igreja espiritualista? Isso. A Igreja Messiânica Mundial foi fundada no Japão, uma igreja oriental, então. Hoje é uma igreja mundial, né? Já implantada em vários países, no Brasil, na África, Europa, América, né? Na Ásia. E é uma igreja espiritualista que acredita na existência do mundo espiritual, acredita na reencarnação, acredita principalmente, o princípio básico da igreja messiânica é a lei de precedência do espírito sobre a matéria, então, que diz que a nossa realidade espiritual é um reflexo da nossa realidade espiritual. Então, ao transformar a realidade espiritual do indivíduo, transforma-se também a realidade material. E isso dá a resposta para vários pontos da vida humana. Muitas vezes nós buscamos resolver as coisas na nossa vida só tentando, empenhando força na parte material e esquecendo que o homem ele é composto de pensamento, de sentimento, de espírito, e aplicando esse esforço só na realidade material, esquecendo desses outros aspectos, a cura ou a transformação nunca é completa. Então a igreja messiânica é uma religião que tem uma filosofia global, holística, que busca então a transformação do indivíduo, a transformação do pensamento dessa pessoa, a transformação da essência dessa pessoa, conseguindo então uma transformação global. Uma transformação da realidade espiritual, a que o senhor se referiu agora há pouco. E material. O objetivo da igreja messiânica é construir um mundo melhor. Esse mundo melhor, ele tem que ser construído através da transformação das pessoas. O paraíso, o mundo ideal, não é um local, mas é o agrupamento de pessoas que têm pensamentos, palavras e atitudes de céu, especiais. Então, o objetivo da igreja messiânica não é só resolver os problemas das pessoas, é mais do que isso. É transformar o ser humano num ser especial, numa pessoa mais evoluída, numa pessoa que saiba conviver com outras pessoas. Então, o mundo ideal, o mundo melhor, é um mundo composto por pessoas melhores. Esse é o objetivo da igreja messiânica. O senhor falou que se transforma a realidade material, transformando-se primeiro a realidade espiritual. Como é que a gente consegue fazer isso na prática, aqui na matéria? Sim, existem várias formas. A principal que nós utilizamos é o jorei. Que é a oração específica da igreja messiânica. Isso. O que é o jorei? O jorei é uma imposição de mãos. Nós ministramos o jorei pedindo a Deus e a Meixo Sama a permissão para canalizar a luz divina para a transformação do espírito da pessoa que está à nossa frente. O jorei é ministrado individualmente, né? E também em grupo. No caso dos ministros, eles podem ministrar jorei coletivo em várias pessoas. Mas o jorei ele é ministrado por todos os messiânicos. Isso é um grande diferencial da igreja messiânica, que nós consideramos todo membro como quase um sacerdote, capaz de ser veículo da transformação do destino de outras pessoas. Então o jorei é transmitido individualmente. Uma pessoa senta diante da outra, pede permissão a Deus para ser canal da comunicação da luz divina, não é uma energia pessoal, não é um passe, não é uma comunicação da sua própria essência. A gente sabe que existe isso também, existe a energia pessoal, mas nós não transmitimos essa energia, nós transmitimos a comunicação nós somos canal da comunicação da luz de Deus. Então nós pedimos essa permissão e ministramos o jorei. O jorei, ele tem a capacidade de transformar o espírito, de purificar as máculas. As máculas são os pecados adquiridos por pensamentos, palavras e atitudes nessa vida ou em vidas passadas.
ou até de seus antepassados, que acabam definindo o destino da pessoa. O jorei tem o poder de transformar essa mácula, ou seja, eliminar essa mácula. O jorei pode apagar os erros que eu tenha cometido em outras vidas? Sim, ele pode apagar essa mácula, ele pode queimar essa mácula e assim promover a evolução espiritual dessa pessoa, mental, de consciência também, e proporcionalmente gerar uma transformação na vida dessa pessoa. Então o jorei é uma ferramenta, uma das ferramentas de purificação do espírito. Lógico, existem várias outras. A própria prática do altruísmo também gera esse crescimento. O messiânico, ele deve, no seu dia a dia, ser uma pessoa simpática, bondosa, cortês, uma pessoa que soma méritos junto com as outras pessoas, consegue receber o sentimento de gratidão das outras pessoas, consegue fazer diferença na vida de alguém, né? Então, através até da ministração do jorei, ser veículo do milagre de alguém, através da bondade, do amor ao próximo, isso também serve como soma de méritos para transformar o seu espírito. Então, uma ferramenta seria o jorei. Outra ferramenta, a prática do altruísmo. A visão espiritualista também faz uma grande diferença, porque nós messiânicos, nós acreditamos na razão que está por trás de todas as coisas, na essência que está por trás. Quer dizer, o espiritualista, ele busca o motivo que está por trás dos fatos. Então, quando, por exemplo, o messiânico enfrenta uma adversidade, ele procura pensar assim, puxa, o que eu posso aprender com isso? Então, a resiliência, né, é um ponto fundamental do espírito messiânico. Você buscar em todas as coisas um motivo, transformar aquela adversidade num degrau para o seu crescimento. É difícil, quando você está vivendo um problema, você tem que criar uma segunda pessoa, né? Assim, observar, tentar ficar de fora, observando, portanto, segundo essa explicação, o que aquele problema, por que aquele problema surgiu na nossa vida. Ou seja, nada acontece por acaso. Isso também faz parte da filosofia da Igreja Messiânica. Faz parte. Isso é a afinidade espiritual. Antes, também, essa questão de não é tão fácil, realmente não é tão fácil. Essa resiliência só é possível com a presença de Deus. Uma pessoa comum enfrentar uma adversidade e conseguir crescer em cima dela precisa de um grande esforço. Essa resiliência, ela precisa realmente da força de Deus junto com a própria pessoa, querendo crescer, querendo mudar, para que ela consiga realmente crescer. Então, é difícil? É sim, mas com a presença de Deus é possível. Segundo ponto é essa crença de que tudo é regido por afinidade espiritual. Quer dizer, se eu encontro com uma adversidade na minha vida, com alguma coisa que eu devo enfrentar, eu devo encarar também como uma afinidade para mim. Deus está colocando aquele fato, aquela pessoa, aquela situação na minha vida, porque Ele quer também me ensinar alguma coisa, Ele quer me transformar numa pessoa habilidosa em algum ponto. Então, a mesma coisa se eu for entrar numa escola, né, numa faculdade, querer aprender alguma coisa, e o professor dizer que não vai me dar nenhuma lição, não vai me dar nenhuma prova, né, nada para estudar. Quer dizer, eu posso terminar a faculdade pelo tempo, mas eu não vou aprender nada. Então, muitas vezes nós enfrentamos essas adversidades justamente porque Deus quer nos polir. Deus quer nos transformar em pessoas mais habilidosas em certos assuntos. Deus muitas vezes está nos preparando até para ganhar a habilidade de ajudar uma outra pessoa que vai passar por uma adversidade igual a nós, né? Então, essa adversidade vem por afinidade espiritual e vem também por permissão, né? Então, a diferença toda entre transformar um obstáculo simplesmente em sofrimento ou transformar um obstáculo em vitória depende só da forma com que cada pessoa encara isso. Se você pegar dois casos, né, duas pessoas diferentes, uma vai dizer assim, poxa,
Hoje eu sou muito bem sucedido porque eu enfrentei essa adversidade na minha vida, isso me fez crescer, isso me fez evoluir. Você pode pegar uma pessoa que também pode ter passado pela mesma adversidade e vai dizer assim, poxa, hoje eu sou uma pessoa que não conseguiu crescer, uma pessoa revoltada porque me aconteceu isso. Vai dizer a mesma coisa que esse disse. Só que o que serviu para um, para crescimento, serviu para o outro para destruição. A diferença então está nessa capacidade, né, na resiliência, no poder de Deus na sua vida, de conseguir encarar dessa forma, no espiritualismo, na forma de encarar realmente buscando a razão que está por trás, querendo crescer. Essa que é a diferença. A gente pode transformar a realidade transformando essa forma de ver o problema. Mas a gente continua a falar sobre isso no próximo bloco. O Câmara Entrevista volta dentro de instantes. Até já. O Câmara Entrevista está de volta e hoje nós estamos conversando com o ministro da Igreja Messiânica, Alexandre Brolio, responsável aqui pela área da capital e região metropolitana. Ministro, nós estávamos falando no outro bloco sobre a questão de vencer um problema, depende da forma como cada um encara esse problema. E a Igreja Messiânica diz que todo problema tem um lado positivo. Sim. Vocês usam, inclusive, um outro termo, que é purificação. Explica, então, como é que um problema pode ser positivo para a pessoa que está aí agora, se debatendo com alguma questão. Sim. Na verdade, a purificação, daria para dizer assim que é uma fórmula, né? A purificação é a adversidade ou o problema, como foi colocado, mais o entendimento espiritual desse problema e também o sentimento de gratidão por estar passando por isso. Entendendo que esse problema ou essa adversidade está servindo para edificar um caráter, uma personalidade ou até uma habilidade especial nessa pessoa. Então, a simples adversidade ou simples problema realmente não gera nenhum crescimento, nenhuma transformação. Mas quando você consegue encarar essa adversidade com um espírito de aprendizado, querendo crescer em cima dele, com sentimento de gratidão, entendendo que Deus também está utilizando aquela adversidade para o seu crescimento, aí sim isso pode ser chamado de purificação. Antes disso, não. Antes disso, é só problema, é só a adversidade mesmo. Quer dizer, então seria essa fórmula. A purificação é a adversidade mais o entendimento espiritual, mais a gratidão, que seria igual à purificação, né? Não precisaria ser muito evoluído, não, para chegar a esse ponto? Então, como eu disse anteriormente, essa capacidade de entender só é possível graças à presença de Deus. Para uma pessoa comum, conseguir superar isso naturalmente é muito difícil realmente. O senhor está dizendo que é importante ter uma religião? Importantíssimo. Importantíssimo. O homem, o ser humano, ele só se completa com a presença de Deus. Por quê? O homem foi criado com uma missão específica aqui para a Terra. O homem foi criado para construir um mundo melhor aqui. Então, quando Deus colocou o ser humano como um ser especial, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Ele é o único ser que tem livre-arbítrio. É o único ser que tem a capacidade para executar essa tarefa de Deus. Nós somos possuidores de inteligência especial, de amor, de compaixão, né, de várias habilidades divinas, e nós somos colocados aqui nessa terra para terminar, né, a construção do mundo, transformar esse mundo num mundo melhor. Então o senhor está dizendo, então, que a missão de qualquer um, todo mundo, é construir um mundo melhor. Porque muita gente fica se perguntando, eu ainda não encontrei a minha missão aqui nessa terra. Na verdade, qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não, mesmo dentro da sua profissão, ela pode sim cumprir sua missão como instrumento de Deus, os braços e as pernas de Deus aqui na terra para construir um mundo melhor. Mesmo como profissional, não precisa ser religioso para fazer isso. E o homem, ele só se completa quando ele entende essa realidade. Quer dizer, você consegue perceber que você tem uma missão especial.
aqui na Terra. Só então você consegue preencher um vazio interior. Muitas vezes as pessoas buscam o preenchimento desse vazio interior através de compra, né? Vai lá, não está nem precisando do sapato novo, ou daquela bolsa, ou da camisa, aí vai lá, gasta dinheiro, compra um carro novo, sempre buscando ganhar mais dinheiro, buscando alguma coisa em coisas externas, coisas materiais. E não entende o que falta na sua vida, né? Por mais que consiga acumular recursos, consiga acumular bens, consiga realizações materiais, ainda vai sentir um vazio. A gente vê isso às vezes, né? A pessoa cresce lá, o jogador de futebol, ou até a pessoa que é artista famoso, né? Ele vai crescendo, cresce financeiramente, ganha fama, ganha tudo, e no final ele ainda pensa assim, puxa, eu acho que eu vou abrir uma ONG, eu acho que eu vou abrir uma escolinha de futebol. Por quê? Mesmo percorrendo todo o caminho do crescimento financeiro, material, quando chega no final ele ainda fala, puxa, ainda falta alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa ainda, né? Então ele percebe que ele precisa trabalhar junto com Deus para a criação de um mundo melhor. Aí que o homem se identifica com sua missão. Nós já sabemos desde o início isso, a gente não precisa percorrer todo esse caminho para entender que a missão do homem é trabalhar para a edificação de um mundo melhor. E quando você está sendo utilizado por Deus para a criação desse mundo melhor, Deus está com você. Aí você tem essa força de enfrentar as adversidades de forma diferente, você tem essa energia especial de conseguir ser instrumento de Deus e enfrentar suas adversidades e crescer ainda em cima delas. A Igreja Messiânica fala sobre a transição da era da noite para a era do dia. O que é isso exatamente? Já está acontecendo? Sim, já está acontecendo. A era do dia, então, é essa possibilidade até dos messiânicos poderem ministrar Jorei, né? Nós estamos entrando numa nova realidade do mundo, né? Que pede assim que o ser humano desenvolva a sua espiritualidade. Nós já vivemos aí em épocas passadas, né? Que quem dominava o mundo é quem tinha o poder do fogo, depois quem dominava o mundo é quem tinha o poder, quem tinha mais terras, depois na Revolução Industrial quem tinha as máquinas, né? A gente está agora na era do conhecimento, na era da informação, na era da informática, mas cada vez mais, mesmo você tendo todas as informações, hoje domina o mundo quem tem a informação. Mas mesmo você tendo as informações, você precisa ter agora a intuição até, porque são tantas informações que você precisa saber até qual informação você deve escolher e utilizar como verdadeira, né? Exatamente. Então, cada vez mais você está entrando na era da espiritualidade. As empresas valorizam uma pessoa que tem, por exemplo, isso que eu citei anteriormente, a resiliência. As empresas valorizam as pessoas que têm capacidade de se relacionar, as pessoas que são altruístas, as pessoas que conseguem buscar assim, tirar aprendizado de todas as coisas. Então nós estamos entrando, isso é que é transição, nós estamos entrando na era da espiritualidade, na era da intuição. Isso significa que a gente realmente pode acreditar que o mundo vai ser um mundo melhor? Pode acreditar que vai. Tem tanta gente pessimista, diz, não, isso aqui está ficando cada dia pior, e só fala em coisas ruins. Quer dizer, a gente pode ter essa esperança. Sim, apesar da gente ter contato com muitas notícias negativas, né? Eu vejo também muitas ações positivas, né? O mundo realmente, hoje a gente tem a violência que aparece na TV e tudo mais, mas a gente vê uma consciência ecológica diferente, as crianças com comportamentos diferentes, né? Então eu tenho assim, eu sei que não é uma utopia construir um mundo melhor, eu sei que isso é possível, né? Essa transição da noite para o dia acontece espiritualmente e com certeza vai acontecer materialmente também. O senhor falou uma palavra que é interessante, permissão. O que significa isso na linguagem espiritualista? Sim, uma ótima pergunta. A permissão, até uma palavra interessante, né? Que dentro de permissão tem um pedacinho da palavra que é missão, né? Permissão. Tem duas coisas interessantes assim, a performance e a permissão. A permissão estaria relacionada com a parte espiritual, então. Então, quem tem a permissão é porque conseguiu gerar espiritualmente, né, na missão,
conseguiu gerar a transformação espiritual e proporcionalmente, então, ela vai ter uma performance, que tem a palavra forma, dentro da palavra performance, uma performance material diferente, né? Então, a permissão é que dá ao homem a capacidade de usufruir das coisas. Muitas vezes a pessoa tem bens materiais, por exemplo, acumulou, tem lá um barco na praia, um iate, né? Mas tem um apartamento, teria tudo para ser feliz, materialmente falando. Só que ela perdeu a saúde, ou a família se desestruturou, está com conflito no lar, né? Ou tem algum filho que está com algum vício. Então, ela tem a matéria, mas não tem a permissão de utilizar a matéria. Ou até vai utilizar, mas não vai desfrutar com felicidade aquilo que tem, né? Então, a união entre permissão e performance é que é importante. Você deve ter os bens materiais, você deve crescer materialmente, você deve ter a sua vida, uma vida próspera, mas ao mesmo tempo deve gerar essa permissão espiritual, né, através do que foi citado antes, do crescimento espiritual, quer dizer, você poder usufruir algo que você realmente gerou permissão para usufruir. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. O Câmara Entrevista volta já. O Câmara Entrevista está de volta, hoje conversando com o ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aqui na região de Salvador, ministro Alexandre Brolio. Ministro, a gente estava falando sobre permissão para usufruir das coisas boas da vida. Uhum. Tem gente que não tem, né, até conseguiu materialmente alcançar uma certa prosperidade, mas não teve a permissão espiritual. Então a pergunta é, como é que a gente consegue ter essa permissão? Onde é que a gente vai buscar isso? Uhum. Sim. Bom, principalmente através do cumprimento da missão, né, permissão, cumprimento da missão de construir um mundo melhor. Então, fazendo bem para as pessoas, você gerando sentimento de gratidão no coração das pessoas com quem você convive. Tem uma frase na Igreja Messiânica que é assim: fazei-nos puros e poderosos, veículos da vossa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Quer dizer, eu estou pedindo para Deus, para que eu seja utilizado por Ele, para que a cada momento em que eu encontrar com alguém, eu possa ser esse veículo e poder abençoar a vida dessa pessoa através simplesmente da minha presença, de um elogio, de uma boa ação. Então o messiânico tem esse compromisso, baseado até na frase, na máxima de Meir Sama, de quem deseja ser feliz deve primeiramente tornar feliz seu semelhante, pois a divina recompensa que disso provém será a verdadeira felicidade. Então não é nem a recompensa, às vezes a gente faz o bem para alguém, espera que essa pessoa retribua, né? A gente não deve esperar a retribuição da pessoa, e sim a recompensa vinda do alto, de Deus, né? Então, fazer o bem, transformar a vida das pessoas, ter sempre essa preocupação de fazer a felicidade das pessoas a curto prazo, a longo prazo, né? A curto prazo, através desse simples contato, procurando fazer algo por essa pessoa, oferecer algo por essa pessoa, e a longo prazo transformando o seu destino. Aí nós temos várias ferramentas, o Jorei, os ensinamentos de Meir Sama, né? a verdade revelada por esses ensinamentos, ou seja, poder ensinar essa pessoa como trilhar a sua vida, como ter uma vida mais dentro da vontade de Deus. Então essas são formas de gerar permissão espiritual e gerar a performance material, consequentemente. Nós temos aqui, ministro, um arranjo de flor, que é conhecido como ikebana, não está aqui por acaso, porque até a flor também tem missão. Tem, sim. Explica para a gente por que é importante ter flor no ambiente, por que o belo é uma característica da Igreja Messiânica. Nós trabalhamos com 3 colunas. Uma é a coluna da religião, que seria a prática do Jorei, a oração, né? A outra coluna é o belo de um modo geral. A flor é a representação desse belo. E a terceira coluna é a alimentação natural.
Então, a coluna do belo é a coluna da transformação pela, segundo Meixo Sama, a forma mais simples de purificar o espírito. Você me perguntou antes como é que acontece essa purificação, né? Então também através do convívio com o belo, com a arte de alto nível. Então não só a Ikebana nós temos uma escola, né, de Ikebana que ensina a fazer esses arranjos. No arranjo, lógico, é feita, tem uma forma, né, mas o mais importante até de um arranjo de Ikebana como esse é a intenção também que a pessoa que fez a Ikebana colocou, né? Então, assim como nós devemos buscar a essência que está por trás de todas as coisas, tudo que nós fazemos também nós procuramos colocar a essência, né? Então, se eu vou levar um copo d'água para alguém, eu vou levar uma flor para alguém, eu tenho que entender que não é só a flor material que eu estou levando. A minha intenção impregnada nessa flor também está sendo colocada, está sendo levada para essa pessoa. Então, o desejo de melhora, o desejo de felicidade está impregnado também no arranjo de Ikebana, né? Então, não é só a forma, é a intenção que está por trás. O messiânico busca isso também. Tudo que ele faz, ele tem que colocar uma intenção positiva. O belo, aqui representado pela flor, não é só a flor. Em casa também tem belo, né? Não adianta você botar uma Ikebana como essa num local em que as pessoas acumulam, né, jornal do ano passado, tem lá sujeira, né, tem sujeira debaixo do tapete, tem os armários lotados de roupa que nem usa mais. Às vezes a pessoa está guardando uma roupa porque está esperando emagrecer de novo para ver se aquela calça vai servir, né? Então guarda ali durante anos, mas nunca mais vai usar. Isso também é importante? Limpeza, importante. ordem? Limpeza, ordem fazem parte do belo. Então a pessoa está guardando lá um videocassete, não vai mais usar, né? Vai usar agora DVD ou Blu-ray, né? Mas está lá guardando, porque, puxa, eu vou guardar isso aqui que foi tão bom. Então a casa fica bagunçada. A casa também tem influência sobre a pessoa. Até quando a gente vai estudar, eu, por exemplo, se minha mesa não estiver limpa, eu não consigo me concentrar para preparar uma palestra, preparar um tema, né? Então, você preparar o seu lar, isso também faz parte do belo. Você conseguir se desfazer de coisas antigas que você não usa mais, né? Você limpar a sua casa, isso tudo faz parte do belo. Também o belo do sentimento, né? Não adianta também a gente dizer, olha, eu vou encher minha casa, vou deixar minha casa bonita, tal, mas se essa casa não tem a beleza do sentimento, o desejo da boa ação, né? Então o belo é uma coluna que ela atua de modo geral na vida do messiânico, e a gente procura levar isso para as pessoas também. O ambiente em que a gente vive tem que ser um ambiente belo. Nós temos várias experiências de pessoas que viviam em conflito no emprego e só de levar um pouquinho de belo para o seu emprego conseguiu transformar. Então, levando uma Ikebana, às vezes até menorzinha que essa, e coloca na mesa de cada um dos colegas, né? Isso é suficiente para tocar o coração e o espírito das pessoas, para que esse espírito se eleve e transforme até o ambiente em que elas vivem, né? Em que elas estão. Que interessante, é uma forma especial, nova de apreciar a flor, né? Passar a ver a importância de ter flor no ambiente. O senhor falou em agricultura natural, o que é exatamente isso? O que é a Igreja Messiânica? Então, da mesma forma que o espírito precede a matéria, então nós procuramos purificar o espírito para ter uma realidade material diferente. Quando você também ingere alimentos poluídos, alimentos com agrotóxicos, com toxinas, você está sujando a sua matéria. Então, se a gente está buscando a purificação do espírito para ter uma realidade material diferente, não adianta nada se eu estiver também intoxicando o meu corpo. Então, a alimentação é muito importante. Os alimentos que são muito industrializados, que recebem muitos conservantes, que recebem muitas químicas, eles são prejudiciais à saúde. Isso a ciência também sabe. Mas essa é uma coluna que nós trabalhamos muito, a alimentação, né? Então, nós acreditamos inclusive que existe o espírito da terra.
Então, um alimento que já foi industrializado, que já foi colocado química, ele perdeu essa essência. O corpo ele se alimenta da matéria do alimento material e o nosso espírito também absorve a essência da terra, a vida da terra. Então, um alimento quanto mais próximo da realidade da terra, você comer alimentos mais puros, né? Alimentos que não foram tão industrializados, tão processados, esses alimentos eles têm mais energia vital. Então, esse alimento faz bem também, não só para a matéria, não intoxicando a matéria, mas faz bem para o espírito da pessoa que se alimenta. Então, essa é uma coluna muito forte. Nós incentivamos, inclusive, a prática da horta em casa, até para ensinar as crianças a terem contato com o plantio. Nós temos várias experiências, né, de crianças que elas não sabiam quanto tempo, não comiam verdura, não sabiam quanto tempo demorava para nascer um tomatinho, né? Não comiam verdura. E quando elas colocaram ali na terra, plantaram a verdura, plantaram o tomatinho, passaram a se alimentar com verduras e legumes, porque até dizendo assim, puxa, que gostoso, né? Não que nunca tiveram acesso antes, sempre tiveram acesso, mas como vinha pronto, vinha no prato, não foram elas que plantaram, não foram elas que cultivaram, não tiveram gosto para comer, né? Então, a partir daí, passa também a observar e valorizar o agricultor, valorizar a terra, valorizar o alimento. O Brasil desperdiça muito alimento, né? Então, quando você vê o tempo que demora para nascer um alface, um tomate, o trabalho que dá, você passa a valorizar mais essa bênção que Deus nos deu, que é o alimento, a própria natureza, né? E é possível fazer isso hoje? As pessoas moram em apartamento? Sim, é possível. Nós temos técnicas para isso, né? A gente tem esse projeto da Horta em Casa, Vida Saudável. É lógico que ele não visa alimentar a família. Essa Horta em Casa é mais educacional do que para servir de suprimento alimentar, né? Mas acaba ensinando tudo isso. Ensina até a questão de ver Deus na natureza, de perceber que às vezes vem a lagarta ali para comer alguma coisa, algum pedacinho, mas quando come, planta de novo. Então, assim, até para entender como o processo da natureza funciona. E é possível, nós temos várias casas, mais de 1.500 lares aqui que estão praticando isso, né? A horta em casa. E assim, com experiências muito interessantes, principalmente nessa parte de perceber a vontade de Deus através da natureza. Muito interessante. Bom, eu quero agradecer a sua presença, me foi bem esclarecedora essa entrevista. Muito obrigada. O senhor tem alguma observação final? Ok, eu quero agradecer a permissão de poder passar um pouco da filosofia messiânica, né? Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Então, o Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.